Há muito tempo atrás havia um famoso ferreiro, e esse ferreiro tinha uma loja onde ele vendia seus produtos feitos à mão. Só que um dia, ele teve a sorte de vender seus produtos para o reino. E no meio de uma guerra, ele teve uma chance incrível de aumentar sua fama. E como ele fez isso? Vendendo equipamentos para o reino. E quando essa guerra chegou ao fim, o ferreiro foi nomeado barão, e esse ferreiro em questão é o pai do nosso prota. E aqui vemos ele, Roman Dmitri, o escolhido dessa obra. Esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios. O prota, ele tá ouvindo de um ancião a história da família dele. Só que o servo dele tá ali atrás perguntando por que ele tá ouvindo uma história que todo mundo conhece. Algumas horas atrás, o prota acordou e quando ele estava conversando com seu servo, pois foi a primeira pessoa que ele viu, ele perguntou quem era ele e o servo, mesmo achando estranho, ele não tinha muita escolha, então respondeu. O prota é o filho mais velho da família Dmitri, o local onde sua família mora é o reino de Kiro, no continente Salamandra, e o prota ouvindo isso, então ele pergunta se não existe um reino no Morim. O servo responde que não, e pelo fato do Roman estar estranho, o servo pensa que ele pode estar drogado. Se fosse outra pessoa, o servo não pensaria isso, mas diferente dos outros irmãos, o prota não quis nada da vida durante 25 anos e ele ainda é chamado por todos como o idiota da família. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Então o bigodinho fala para ele que a jovem senhorita da família Lawrence aprecia bastante elegância e manda ele se arrumar para quando ela chegar, já que hoje ela vem falar sobre o casamento deles. Só que o nosso prota não quer isso, né? Ele fala que tem algo mais importante para fazer. Então ele fala pro servo dele chamar a pessoa mais velha dessa terra. O bigodinho, ele fica se perguntando por que ele tá fazendo um pedido desses. Só que ele não pode discutir, né? Já que seu mestre pediu, então ele tem que fazer. E é por isso que ele tá conversando com esse senhor. E depois que ele conta tudo o que o prota precisa saber, ele agradece e fala que mais tarde alguém vai vir na casa dele para dar uma recompensa. Então nesse momento o prota pensa: Roman Dmitri, hein? Que interessante, mas meu nome verdadeiro é Cleitão da Guerra. Eu vivi no Murinho a vida de batalhas e depois que eu cumpri tudo o que precisava, eu aceitei a morte calmamente. Mas por que desgrama eu acordei nesse corpo? Será que é a vontade dos céus ou é apenas um castigo de Deus? Eu não sei. E enquanto o prota tá pensando nisso, ele escuta uma gritaria vindo lá de fora. A gritaria vem desse moleque que tá sendo chutado. E todos ao redor só estão observando com cara de espanto. Eu tô passada, chocada. E eles nem pensam em ajudar o menino, né? Mesmo ele estando sangrando muito. Então o servo do prota pede licença para as pessoas e olha o que tá acontecendo. E quando ele vê esse esmelhante, ele vê uma tatuagem famosa. Fudeu de vez! E o prota que estava seguindo o bigodinho pergunta por que eles estão fazendo isso. E o bigodinho responde: eles são um grupo de agiota que age não só no nosso território, mas também nos territórios vizinhos. E tá parecendo que aquele garoto ali tá devendo eles. E quando o bigodudo vai falar para não mexer com eles, o prota já não tá mais do lado dele, ó. Ele saiu dali. Pois ele já tá lá na frente mandando os vagabundos parar de mexer com o garoto. Os caras vendo ele ficam até surpresos, se perguntando se ele tá doidão. E como esses malucos conhecem os rumores do Roman, eles começam a sorrir, zombando da cara do prota. Mas o prota tá com essa cara bem aqui, ó. Eu vou comer teu. Então os figurantes mandam ele para casa, pois eles estão resolvendo negócio de adultos aqui. E o bigodinho com medo fala pro prota que eles têm que ir, pois os presos são malvados e cruéis. Mas o prota fala pro bigodinho que não conhece as leis desse mundo e pede para ele explicar quem tá errado aqui. E enquanto o garoto tá sendo chutado, o bigodinho fala: como o garoto pediu dinheiro emprestado e não consigo pagar, ele tá errado. Mas os presos não podem cuidar disso do jeito que eles querem, então eles estão errados também. Só que o mais importante aqui é, eles desrespeitaram você como membro da família Dmitri. E isso é um crime que se paga com a morte. E nesse momento, os caras já começam a olhar pro bigodinho. Só que era só isso que o prota precisava ouvir. Então o Roman pega a arma das armas, uma arma tão poderosa que pode quebrar montanhas. Ele pega um graveto e fala que irá punir esses figurantes. Os figurantes, aguentando a provocação, começam a puxar suas armas e falam que vão mostrar para ele e para todos os outros que não devem mexer com os presos de sangue. Os malucos pensam que o prota tá doidão, só que o prota vai pra cima deles como se não houvesse amanhã. Os malucos se espantam e o careca manda eles acabarem com o prota. O careca parece ser o líder, então ele sai na frente pra tentar dar uma facada no prota. Só que ele erra, é claro. Mas logo ele percebe que o prota acertou. E acertou bem na garganta dele. O golpe foi tão perfeito que o graveto atravessou. E o cara fica ali no chão torcendo, sem conseguir respirar direito. E os outros malucos vendo isso, já começam a tremer na base. Mas não tem jeito, né? Eles têm que ir pra cima do prota. O cabo ele tenta atacar a espada nele, mas o prota desvia. Em seguida ele dá uma rasteira no maluco. E antes dele cair, ele mete o graveto no bucho do bichinho. E o servo lá atrás nem tá acreditando no que tá vendo. E fica se perguntando se esse é o mesmo rumo que ele conhece. Caralho, o maluco é brabo. E nesse momento vimos o passado do prota. Ele diz que quando acordou nesse mundo, a primeira coisa que ele viu foi o testamento do Roman e várias drogas jogadas no chão. Nele fala que como esse lugar tá sempre em guerra, o reino chamou um representante de cada família para servir o exército. E como o Roman foi escolhido, ele ficou com medo. Assim ele tirou sua vida. Ele é patético, mas agora eu sou o dono desse corpo. E na minha vida passada, eu era o líder da seita Demônio Celestial, o Cleitão da Guerra. E como eu assumi esse corpo, eu vou viver do jeito que eu vivia quando eu era o Cleitão. Galera, e o bicho aqui é brabo, ó. Pois, depois que ele derrubou o primeiro, o resto ficou fácil. Pois vemos ele no meio de um bando de corpos.
Só que ele deixou um, é claro, e esse um tava correndo e tava gritando: Só que ele pega o fujão e fala: um grupo, ele tem que agir conforme as leis. E embora eu não vá te matar, tu vai ter que pagar por falar tanta merda. E de forma bastante cruel. E nesse momento, o Prota corta algo para que ele nunca mais possa falar merda novamente. E assim ele fala de forma bem alta e clara: meu nome é Roman Dmitri. Se algum de vocês não gostou da punição que eu dei a eles, você pode vir me procurar a qualquer momento. Peitão da guerra. Quem era esse maluco? Ele era um doidão que ficou no auge do reino Murim, com um poder gigantesco, e nessa brincadeira, milhares de guerreiros queriam desafiar ele, mas eles sempre perdiam. E quando o sangue desses guerreiros formou um rio, o mundo reconheceu que a seita Demônio Celestial dominou o reino Murim. E essa é a história do Peitão da guerra. Só que agora, ele tá em um corpo de bosta, já que ele teve que fazer bastante esforço para cuidar desses merdas, bem que assim. Então, depois de ele fazer esse pequeno massacre, ele manda seu servo chamar os guardas e contar tudo o que aconteceu, e manda também investigar a situação. O Alfredo diz ok, pois não tem muito o que fazer, e já sai correndo para avisar eles. E o Prota, olhando para suas mãos, ainda sujas de sangue, fica murmurando, dizendo que esse corpo é completamente inútil, além de ainda não ter um fluxo de ki, o que é ainda mais inútil ainda. Por isso que o maluco teve que se esforçar tanto. Mas já que ele ganhou essa nova vida, então o Prota vai ter que percorrer um grande caminho, até ter sua força de antes. E nesse momento, o garoto que estava sendo espancado chama ele, e agradece por ter salvo ele. Só que o Prota fala para não levar para o pessoal, mas ele não fez isso para ajudar o garoto. Ele diz que os marginais infringiram a lei e que apenas estava cumprindo ela. E com o garoto não vai ser diferente. E se ele não quiser perder a língua, é melhor ele contar tudo. Caralho, cuzão. O garoto, ele entende a situação e sem medo ele conta tudo. Ele fala que os pais dele pediram dinheiro emprestado para comprar terras e cultivar. E conta que eles iam pagar tudo quando fosse vender a colheita. Só que os vagabundos, eles foram na fazenda e destruíram tudo. E esse é o motivo da família dele não conseguir pagar a dívida. E os malucos só fizeram isso porque eles queriam pegar a irmã dele. Assim, o menino pede pro Roman pelo menos salvar a irmã mais nova dele. E o Prota, ao olhar para os olhos do menino, ele lembra alguém de sua vida passada. Então ele pergunta pro garoto qual é o nome dele. Ele responde que é Kevin. Assim o Roman diz que vai verificar tudo isso. E se isso for verdade, o que aconteceu hoje vai ser resolvido. E dessa forma, o Prota volta para a mansão. Então algumas horas se passam e a carruagem da pretendente do Prota está indo na direção da mansão dele. Pois um mês atrás, a família dela mandou um pedido de matrimônio para a família Dmitri. E quando a garota soube disso, ela ficou irritada. Mas só que o pai dela fez isso porque as terras deles não estão em uma situação muito legal. E essa era a única forma de melhorar isso. Ela não tá acreditando que o casamento dela tá sendo feito assim. E logo com quem? Com os Dmitri, um bando de brucutu mineiro e ferreiro. Ela tenta convencer o pai dela, mas como ele disse, é o único jeito e pede desculpa. E quando ela chega na mansão, ela ainda tá relutante em fazer isso. E fala que pelo menos podia ser o segundo filho, porque pelo menos ele faz alguma coisa. Mas por que tinha que ser logo o filho mais velho? Pois é, gente, foi o antigo Roma que queria isso. E o antigo Roma, como vocês sabem, ele era uma merda. Quando eles se encontram, fica no maior climão. Ela não tem muito o que falar, pois ela conhece os rumores da fama dele como idiota. E quando ela passa por ele, ela fica se perguntando por que desgrama usaram tanto perfume. E ela só passou por ele para fazer uma pausa dramática. Então ela se vira e diz: Senhor Dmitri, eu quero cancelar o matrimônio. O Prota abre um sorrisão e fala ok. E ela fica sem entender, é claro. E o nosso irmão aqui, ele sabe a arte da atuação. E ele fala que ouviu sobre o matrimônio, mas ele, o idiota do Dmitri, não merece alguém como ela. Portanto, isso é certo cancelar o matrimônio. E ela fica se perguntando o que diabos deu nesse menino. Então ele dá meia volta e diz: como esse assunto é importante, eu vou contar para o meu pai. Ela pede para ele esperar e fala que ouviu que ele queria casar com ela. E pergunta o que mudou. Então ele faz a pergunta também, se ela quer casar com ele ou não. Ela responde que não, né? E o Prota, curto e grosso, fala: então, se esse é o caso, não vamos mais bater cabeça com isso. Eu assumirei toda a responsabilidade, não se preocupe. Já que sou o idiota do Dmitri, não vai ter problema eu cancelar o casamento e ser chamado de outra coisa. E ao falar isso, ele entra na sala do pai dele. E ela não tá acreditando nisso, né? É claro. E quando ele conta pro pai dele, o pai fica brigando com ele porque ele tá bastante irritado, pois mesmo ele sendo chamado de idiota, ele só teria que casar com ela, e o pai só fez tudo isso acontecer porque ele tinha pedido pra casar com ela. E o novo Roman, sem poder falar muita coisa, só pede desculpa. Então Barão joga um copo na cabeça dele, falando que agora ele tem que ir pra guerra daqui a 6 meses, já que ele não vai se casar, né? Então ele pergunta se ele tem algum problema com isso. E ele responde que não, é claro. O pai dele também fala que ele ficou sabendo do problema com os presas de sangue, e que o Prota puniu todos eles. Só que todo pai sabe como seu filho é, né? Então ele não acredita muito nessa história, e manda ele mesmo resolver a bagunça que ele fez, e que ele não vai ajudar em nada nesse assunto. O pai dele falou isso pensando que ele ia implorar pedindo ajuda. Só que ele se surpreende com a resposta dele, pois ele apenas confirma que vai resolver isso, já que foi problema dele, então ele tem que resolver, e que voltará quando tudo tiver resolvido. Porra!
Assim, o Prota sai da sala. Então ele tira o lenço do bolso e limpa o sangue do rosto. A loirinha pergunta se ele é doido, pois ela estava ouvindo tudo. E o Prota pergunta por que ela ainda está na mansão, ignorando a pergunta que o Prota fez. Ela diz que eles são os presos de sangue e são muito perigosos. Ela fala se eles pensar que o Prota está ameaçando eles, toda a família dele vai estar em perigo. Então pede para ele voltar e pedir misericórdia pro Barão. Só que o Prota, ele não tem motivo para fazer isso, né? Caralho, o maluco é brabo. Senhorita Lawrence, você não conhece esse lugar, não é? Pois é, gente, aqui vai começar também uma humilhação verbal. O Prota, ele estava sendo o menos ignorante possível, pois quando ele estava se arrumando antes dela chegar, pois mesmo ele não querendo esse noivado, ele ainda teria que ver ela. Então ele decidiu que ia ser o mais respeitoso possível, já que ela não fez nada pra ele, né? Então ele ia romper esse noivado sem ofender ela. Só que essa mulher já tá sendo chata pra burro, né? Pois ela não quer o casamento, e no momento que o Prota concordou com a ideia, parece que o fogo nela subiu. Então se na conversa não vai, será que na paulada vai? Boy. E como essa mulher não foi embora quando ele concordou com o fim do matrimônio, então o Prota vai soltar o verbo. E ele fala: olha aqui, senhorita, entendo que tu não queres um noivado com minha pessoa, e nem pensou em mim quando resolveu terminar. Mas no momento que disse que ia assumir toda a responsabilidade, tu ficou com fogo no parquinho, né? Então vou deixar bem claro pra tu: no momento em que tu decidiu romper o noivado, tu não tem nada a ver com minha decisão. Então se entendeu isso, a partir daqui seguiremos caminhos diferentes, então vá cuidar de sua vida. Portanto, essa é a primeira e a última vez que o nosso Prota quer ver ela. Mas quando chega a noite no reino, o pai do Roma, ele tá bebendo e se lamentando com sua esposa por ter jogado um copo no menino, já que quando eles se tornaram nobres, ele prometeu que não ia mais bater no Roma ou em algum outro filho. E tá aí o motivo do antigo Roma ter ido pro mundo das drogas. Não levou umas lapadas quando devia, mas agora que o Cleitão tá no corpo dele, isso vai ser diferente. No dia seguinte, o Prota andando pela cidade para investigar sobre essa gangue, já que ele disse que ia dar um jeito nisso, e o nosso menino, ele é um homem de palavra, ó. Só que o servo dele tá preocupado, mas o Prota não tá ligando para isso, porque ele sabe que essa gangue só ganhou força pela base do medo. E o Prota não tem medo desses baiacu, né? E para onde o Roma tá indo, vocês devem estar se perguntando. Ele foi para um restaurante, mas ele não foi lá para comer, né? Ele só foi para lá para deixar o servo dele em algum lugar. Pois de agora em diante, ele vai fazer toda a investigação por conta própria, pois é perigoso para o servo dele, né? O Alfredo, ele tenta impedir, só que ele não tem muito resultado com isso. Então, depois que o Roman sai dali, ele vai correndo falar pros guardas da intenção do mestre dele. E o Roman, ele tá dando uma voltinha pela vila, apenas vagando por ela mesmo, né? Pois, como ele fez uma pesquisa, ele sabe que esses vagabundos, eles não são fortes, e eles fazem tudo em pequenos grupos. Assim, fica difícil de qualquer um rastrear. E com a pesquisa que o Prota fez, ele supõe que os malucos vão ficar na encolha, pelo medo das consequências deles não conseguirem matarem ele. Então o Prota pensa, se ele não consegue achar eles, então é só fazer os vagabundos irem até ele. E o Prota, ele planejou tudo isso. Ele andou pela vila de propósito com o servo dele e deixou ele no restaurante. E agora tá andando sozinho. E ele também escolheu esse dia de propósito, pelo fato de ser dia de treinamento dos cavaleiros. Então a segurança nas ruas tá um pouco fraca. Assim, teoricamente, ele tá desprotegido, na visão dos vagabundos, né? E quando ele entra em um beco, os vagabundos, eles pensam que essa é a hora perfeita para eles. Assim, o vagabundo vai para cima do Prota. Só que ele é burro, né? Porque ele grita o nome dele. E enquanto isso, o Alfredo encontra o capitão e fala que o Roma tá em perigo, e pede para eles encontrá-lo rápido. Mas olha só o perigo, o maluco que foi pra cima do Prota já levou uma cotovelada no bucho, e em seguida ele toma a peixeira do maluco e já enfia nele. E os dois vagabundos, vendo o defunto cair no chão, já bate um medinho neles, ó. E diferente do Prota, eles não fizeram uma pesquisa detalhada, e sim se basearam nos rumores antigos. E lá onde o Alfredo tá, ele explica pro capitão o que o Roman tá tentando fazer, e os cavaleiros, ouvindo toda essa história, começam a sorrir. Só que o Alfredo, ele não tem motivos para mentir. Então o capitão fica pensativo e lembra do que o barão falou, e como ele pediu pro capitão tomar conta do seu filho. Então ele decide procurar o jovem. Só que o nosso Prota está de boa, né? E ele já vai acabar com mais dois figurantes, pois os malucos vão pra cima dele, mas ele tá tranquilo só esperando. Então ele desvia de um deles e já mete a peixeira nele. O outro, ele já se irrita e vai com tudo, mas o Roman só mete chutão nele, pois para esse aqui ele tem outros planos. O cara fala que se matar ele, o Prota vai estar fudido. Só que o Prota, ele tá cagando pra isso, já que ele matou dois agora há pouco. E ao terminar de falar isso, ele enfia a faca na perna do marginal, e o Prota manda ele contar tudo. E algumas horas depois, o Prota chega em uma taverna, e ele tá com sangue na camisa, preste atenção. E os caras, eles já começam a olhar para ele, e o barman, ele já dá boas-vindas. Os caras lá atrás já começam a falar dele, só que ele não tá nem aí. Então o moço do bar pergunta o que ele quer, e ele pede uma lágrima do amanhecer, mas o cara fala que não tem nada disso. E já que ele não tem algo assim, então o Prota pede algo forte, pois ele tem algo para fazer pela manhã. Então todo mundo já olha para ele com um jeito meio torto.
E vocês devem estar se perguntando por que o clima ficou estranho nesse bar. E a resposta é, porque aquele maluco abriu o bico direitinho. E tudo que o Prota falou era um código. E o código é lágrima do amanhecer, algo forte e algo para fazer pela manhã. E ele tem que falar isso nessa ordem. E quando o barman ouviu isso, na hora que ele vai mandar os outros fazerem algo, já leva um socão no meio da cara. E desmaia, claro. E os outros vendo isso, já vão pra cima do Prota. E a galera que só tava ali pra beber, saem voado gritando pra chamar os guardas. Só que nessa brincadeira, o Prota já botou 3 pra dormir. E os outros estão sem acreditar. Mas como figurante só prende quando vai de vala, eles vão pra cima do Roman, todos de uma vez. E quando o dono do bar acorda, o Prota já termina a sua festinha e de forma toda carinhosa, ele pergunta por que o jovem mestre fez isso. E o Prota responde que é porque ele tá curioso em algo. E que agora eles vão ter uma conversinha. Se fodeu. E algumas horas se passam, os cavaleiros chegam e vê o pequeno massacre que o Roman fez. E o capitão, ele não tá acreditando no que tá vendo. E nesse momento, um dos guardas chama o capitão e diz que tem um sobrevivente no segundo andar e que ele tá que nem um papagaio contando tudo. E ele disse que o jovem Roman foi para a cidade de Lawrence. Pois é, o Cleitão, ele disse que ia tomar conta de tudo, que só ia voltar para casa quando tudo tivesse resolvido. E é isso que ele tá fazendo. Uma hora atrás, o Cleitão, ele desmontou 2 dedos do corpo dele. Mas só que o Prota vendo que o cara é durão, ele já abre aquele sorrisão, pois malucos que não abrem a boca, mesmo depois de ser desmontado, são aqueles que têm mais informações, e ele gosta disso. O maluco diz para matar ele logo, pois ele não vai dizer nada, só que o Prota, ele vai tentar outro meio para conseguir essa informação. Ele vê uma foto em uma cabeceira e vai lá pegar ela, então ele fala para o velhote: maluco, já que tu não vai dizer nada, e se eu encontrar e matar o garoto que tá nessa foto, já que ele parece ser seu filho? O velhote diz que esse garoto não é o filho dele, mas o Prota já sabe que ele tá mentindo. O velhote já se irrita logo, começa a xingar o Prota, perguntando como o nobre poderia ameaçar uma criança. E o Prota nesse momento fala que com toda essa situação, quando ele estava investigando os marginais, diz que eles originalmente não eram pessoas ruins, mas acabaram se tornando demônios, pois eles não têm medo de cometer crimes, pegam pessoas e faz elas ficarem dívidas com eles, e para manter essas pessoas de bico calado, eles pegam alguém de sua família como refém. E o velhote nesse momento fala que não vai mandar ele saber dessas coisas, já que os presos de sangue vão se vingar dele. Só que o Prota fala para ele pensar com cuidado e escolher sabiamente onde colocar seu dinheiro, já que o Prota estava falando sério quando disse que ia atrás do filho dele, nem que para isso ele tem que falar para todos os cavaleiros irem atrás dele. E ele ainda jura pelo seu nome que vai matar o garoto bem devagar e dolorosamente. Só que antes de fazer isso, ele vai dar mais uma chance pro velho. Você prefere manter a boca fechada pelos presos de sangue e deixar seu filho morrer, ou vai dar as informações que eu quero? A escolha é tua, velho. E foi isso que aconteceu para o velho contar tudo. E lá no esconderijo desses malucos, um doidão tá falando para o chefe dele que uma divisão inteira foi derrotada apenas por uma pessoa. Roman Dmitri, esse é o seu nome. O Cicatriz foi com raiva, mas disse que não acredita nessa história. E como ele tinha causado uma confusão com eles, o Cicatriz, ele quer aumentar o status da gangue dele, matando o nosso garotão. Mas ele se pergunta como a divisão inteira foi massacrada e por alguém que foi rejeitado pela Academia Real. Então ele pergunta para os seus capanga onde o Roman está nesse momento. Os capanga falam que ele saiu do território dele e deve ter conseguido algumas informações. Então o Cicatriz fala para reunir todo mundo, pois hoje eles têm que matar o Roman antes dos cavaleiros entrarem em ação. E lá na casa da família Lawrence, a galera toda tá eufórica, pois uma família chamada de Barco pegou uma quantia enorme do Banco Dourado, pois nesse momento eles estão se preparando para entrar em guerra com a família Lawrence pela posse das terras, já que o terreno onde a família Lawrence está é um terreno fértil e boa para a plantação. Então o barão desse território fala para todos se acalmarem e não importa o que aconteça, eles não vão entregar o território. E já que a família Barco não quer um acordo com ele, eles têm que resistir. E é por isso que o barão arrumou matrimônio com a família Dmitri. E a galera já fica felizona, pois os Dmitri nessa região são os mais ricos. E não importa o quanto os Barcos pegaram emprestado, eles não têm mais grana que os Dmitri. E nesse momento, geral já vai elogiando o barão, já que ele pensou na família e isso vai ser para o bem de todos. Só que atrás da porta tá a Flora. Fudeu de vez! A garota, ela tá desesperada, pois escutou toda a conversa e percebe que o plano do pai dela foi todo por água abaixo e tá com medo de contar para ele. Mas quando ela decide contar, um guarda vem correndo e gritando o nome do seu lord. E por que esse maluco tá vindo desesperado? É porque os guardas dos Dmitri estão lá no portão, gritando, falando para eles abrirem, pois o Roman tá dentro da cidade e ele está em perigo. E enquanto eles estão discutindo isso, um outro guarda aparece e fala que a praça da cidade tá uma confusão. E o capitão, ele já se toca logo e pensa que pode ser o seu mestre. E a confusão que tá acontecendo na praça, assustando geral e deixando um rastro vermelho por onde passa, é porque o brabo, ele tá arrastando o chefe dos presos de sangue até um local público. E o maluco, ele já tá estourado. Então bora saber o que houve. O chefe da gangue subestimou nosso garoto e tava esperando ele com todos os seus homens armados, prontos para voar em cima do próprio. E era pra ser uma coisa fácil, era o que esse maluco pensava. Só que em um piscar de olhos, o chefe, ele é o único vivo nesse momento. E ele vendo sua galera no chão deitado sem vida, já sabe que ele vai ser o próximo a ir pra vala. E o machão que tava sentado naquele trono no momento
atrás, agora ele tá ajoelhado e tá entrando em desespero, pois ele não tá querendo morrer. E enquanto ele tá sendo arrastado, ele tá pedindo misericórdia para o brabo. Só que ele não tá nem aí e joga o maluco no chão. E no meio dessa multidão, o maluco ele pede para deixar ele livre. Ele vai servi-lo como se fosse um cão. Mas o prota, com sua cara de justiça, ele diz para o maluco que ele deveria ter feito essa oferta antes. E com um pisão, ele afunda a cara do maluco no chão. E nesse momento, todo mundo fica com cara de espanto. E o prota diz em voz alta: vocês devem conhecer esse marginal. Ele é o líder de presas de sangue. Esses marginais foram lá no meu território, causaram confusão e tentaram enganar as pessoas que moram lá. E depois tentaram me matar quando eu tentei impedir eles. E o crime desses malucos são claros. Então aqui na frente de todos, vou arrancar esse mal pela raiz. E com toda a força que ele tem, ele mete um pisão na cara do maluco que tá no chão, assim deixando a cara dele amassada e as pessoas assustadas. E quando o guarda chega gritando seu nome, ele ficou surpreso, vendo o chão manchado de vermelho. E depois de toda essa confusão, eles vão lá pra mansão Lawrence. O guarda fala para todos que deixou o Roman entrar só pelo fato dele ser noivo da Flora. Mas depois de 1 hora, ele apareceu na praça, arrastando um maluco, e depois de falar para todos que o cara arrastado era o líder das presas de sangue, ele executou ali mesmo. E a galera nem tá acreditando, porque esse é o Roman Dimitri. Se fosse o Joãozinho 30, a galera ia acreditar. Mas é o Roman Dimitri. Mas o maluco que tá do lado do barão fala que ele deve ser punido só pelo fato dele ter se livrado daquele bosta. Aham. Sei. Só que o barão ele tá pouco se importando com isso nesse momento. E assim ele manda chamar o Roman, pois ele quer ouvir pessoalmente dele essa história. E o garoto ele entra cheio das marras. E do seu lado tá o capitão da guarda dos Dimitri. E o maluco já pensa que o Roman fez isso graças à ajuda dele. Então o garotão se apresenta e presta respeito ao barão da família Lawrence. Só que o barão fala para ele ir direto ao ponto. E pergunta por que ele veio ao território dele fazer uma coisa tão violenta. E o prota responde que os marginais eles agrediram o cidadão inocente do território dele. E ele os matou ali mesmo. E depois de uma investigação ele descobriu onde era a base deles, e assim ele resolveu ir atrás de cada um e cortar a cabeça do líder. E este é o resumo de tudo. O maluco ele estufa o peito e vem falar de autoridade. E ele quer saber com que autoridade o prota foi no território dele executar alguém. E o nosso menino responde: olha bem aqui, eu sei que eu não tenho autoridade para fazer isso no seu território, mas eu não podia confiar em vocês para resolver isso, pois o líder dos marginais ele já era conhecido e ele cometeu muitos crimes aqui, mas foi liberto todas as vezes. E é por isso que eu resolvi tudo sozinho. E nesse momento, um do culpa-bunda ele fica com raiva. E o capitão ele não acredita no que ele disse. Só que a arte da atuação ela ativa novamente. E o prota diz que está desapontado com o barão, pois pensava que iria receber elogios pelo fato dele ter que sujar suas mãos por causa de um problema que os Lawrence ignorou. Então me responda, barão, eu fiz algo errado? Eu não sei. Então, nesse momento, o barão pergunta para um dos malucos se isso é verdade. Ele disse que conheceu Ben Millers, mas ele não sabia que ele era o líder dos marginais. O barão finge acreditar nisso e fala para encerrar esse assunto, pois isso não teria acontecido se o território dele tivesse resolvido isso tudo. E fala que vai dar uma recompensa para o Roman depois. Então ele pode sair agora. E o velhote, ele já começa a sorrir de felicidade, pois conheceu o genro dele. E o maluco do lado dele ainda fica insistindo, falando que não pode deixar ele se safar, só que o velhote fala que pode sim, já que ele é o marido da filha dele. O barão ele diz para o maluco que não quer mais ouvir isso, pois agora ele vai contar tudo para a Flora, então ele manda alguém chamar por ela. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? No caminho para casa, o capitão ele pergunta se insultar o barão tá de boa mesmo, já que no futuro ele pode ficar com raiva. E o prota diz para o capitão que eles não estão se responsabilizando pelo ocorrido, e que ele só mostrou a todos que isso só aconteceu por causa de descuido deles, e que parece que o barão ainda não sabe que a filha dele cancelou o casamento. Então, ele não vai punir o noivo da filha. E o capitão nesse momento nem acredita que ele já tinha planejado isso tudo. E fica se perguntando se esse é o mesmo jovem que ele conhecia. E o nosso prota só é brabo desse jeito por causa de sua criação na vida passada. Pois o maluco ele foi jogado em um buraco pelo próprio pai e ele se lembra de suas palavras até hoje. E elas foram as seguintes: se você tem as qualidades para ser meu sucessor, então prove que você é digno do chão duro e frio e sobreviva. Sua morte ou a dos meus outros 12 filhos não são nada para mim, e mesmo que todos vocês morram, eu só vou precisar fazer mais. Então lembre-se disso, a única forma de tu ser digno é reinando sobre tudo. E o pai do Cleitão jogou ele em um buraco onde tinha outras crianças, e não demora muito, e o maluco que se chamava de líder já dá umas bordoadas no prota, fazendo ele cair no chão, e ainda fica provocando o garoto. Mas o prota, ele não vai deixar ninguém falar dele, assim ele vai pra cima com tudo. Só que o maluco é mais alto e mais forte, então só mete socão nele. O menino é derrubado de novo, e quando ele ainda tá no chão, o outro ele só mete vários socos nele. Então, voltando lá para a mansão, depois que o prota chegou, ele foi tomar um banho. E olha que homem, hein?
E enquanto ele tá nessa paz, ele fica pensando nas coisas que ele já fez depois que ele acordou nesse mundo. E com toda a merda que aconteceu, ele não se arrepende de nada, já que ele não mudou nada em essência, só pelo fato dele ter virado Roman Dmitri. Mas ele ainda não entende muito desse mundo, então ele decide não sair mais do jeito que saiu antes, e fica se perguntando o que deve fazer agora. E nesse momento, um dos seus servos fala que o pai dele está chamando ele. E lá na sala do barão, o capitão tá falando de tudo que aconteceu e fala que o Prota ele mudou bastante. E nesse momento é nos mostrado porque o Roma ele era conhecido como inútil, pois o pai dele fala para o capitão que o Roma é o único dos filhos dele que não tem nada de especial, mas que também foi o único filho que presenciou a parte onde eles eram plebeus, mas quando ele ganhou o título de barão, ele dava sempre mesada para o Roma, para todo mundo não desvalorizar ele por ter sido plebeu, pois a única coisa que ele queria era que o filho dele fosse feliz, só que ele nunca pensou que o Roma fosse pelo caminho errado. E uma parte do barão já tinha até desistido do garoto. Só que depois dele ouvir essa história, ele ficou cheio de esperança. E quando o Roman chega, o barão ele vai direto ao ponto e pergunta se ele tomou mesmo conta dos preços de sangue. O Prota, ele percebe que o pai dele tá diferente. E se ele contar a verdade, o barão vai ver ele com outros olhos. Só que se ele deixar isso para depois, ele pode ficar mais forte e pode crescer ainda mais. Então ele pensa se conta ou não a verdade. Só que novamente ele se lembra do tempo que ele passou naquela caverna. Quando aquele garoto maior que ele tava metendo umas porradas nele, ele pegou uma pedra e meteu uma pedrada na cabeça dele, fazendo ele cair no chão. Ele não parou por aí. Com ele ainda no chão, ele meteu mais pedrada ainda, pintando as paredes de vermelho. E quando ele terminou, ele se levantou e falou para todos que estavam ali que ele derrotou o chefe deles e que agora ele ia reinar sobre todos e que todos vão conhecer sua superioridade. E é por isso que ele fala para o barão: sim, fui eu que derrotei todos os presas de sangue. Após o nosso brabo confirmar que foi ele que derrotou todos os presas de sangue, o Lorde pergunta como foi que ele fez isso. E o Prota já manda aquele migué, né? Dizendo que ele estava treinando escondido, pois ele queria mostrar que não era mais o idiota da família. E com isso ele foi atrás do líder dos presas de sangue, pois se ele fizesse isso, o grupo iria se separar. E com essa história, o pai dele disse que quer ver suas habilidades de perto. Assim eles vão para o campo de treinamento da mansão. E nesse momento, lá tá lotado de gente treinando. E quando eles chegam no local, o capitão manda todos parar o treinamento em respeito ao Lorde do território. E com devido respeito, todos se curvam enquanto ele tá passando. E esse garoto aqui, ele já presta atenção na situação, pois pela primeira vez, o Roman está nesse local. E nesse momento, o capitão fala que dessa vez vai ser um treinamento especial, pois o Roman, ele vai participar do duelo. E ele pergunta quem dos presentes vai querer participar com ele, mas todos ficam sem jeito, pois mesmo eles achando que o Roman é um idiota, ele continua sendo filho do Lorde. E todos pensam que se algum deles machucar o filho do Lorde, essa pessoa, ela vai estar em apuros. E nenhum vai se voluntariar para ser o parceiro de treinamento dele. E como ninguém vai dar um passo à frente, então o capitão fala que vai escolher pessoalmente. Assim ele chama seu melhor guarda e manda o Chris dar um passo à frente. E esse cara, ele lembra do primeiro dia que encontrou o Roman. O maluco tava em um bar, os donos do bar estavam querendo fechar, só que ele tava enchendo o saco dos donos. E para evitar uma confusão, o Chris tinha ido buscar o bêbado. Só que nesse dia, o Roman deu um tapinha no Chris. E foi aí que ele percebeu que o Roman tinha zero de força. E também não tinha nenhum tipo de treinamento. Só que mesmo o Chris achando que o Roman é um pedaço de merda e que era melhor ele estar morto, ele não pode fazer nada, né? Já que ele é o filho do Lorde. E é por isso que ele não quer treinar com ele. O Chris tenta falar com o capitão para não treinar com ele, mas o capitão fala para ele não se preocupar. E depois de tanto ele tentar mudar essa decisão, ele não consegue, é claro. E vai ter que ir pro X com o Roman. Só que antes deles começarem, o Chris pede algo para o capitão. Ele disse que como foi ensinado a tratar todo o X como uma batalha real, e não importa quem seja, ele não pretende mostrar nem pingo de pena. E caso todos concordem com isso, ele vai duelar com prazer. O Lorde e o capitão dão aquela olhada e concorda, é claro. Então ele pergunta para o Prota se ele tá de boa com isso. Mas o Cleitão, ele já dá aquele sorrisão. E quando o Chris vê isso, ele fica irritado. E como o Prota aceitou, o capitão manda eles se prepararem para o duelo. E como o Chris tá irritadinho, ele vai pra cima direto, sem pensar em estratégia nenhuma. Só que o Prota defende esse ataque, né? E defende como se não fosse nada. E a galera que tá assistindo só tá prestando atenção no Chris. E já vai falando que ele é bastante rápido. Mas o capitão prestou atenção em tudo, pois ele viu que o Prota bloqueou a lapada. E o Chris não tá acreditando. Então ele toma um pouco de distância para se reposicionar e já bota a cabeça para pensar. E percebe que a postura defensiva do Prota está bastante estável. Só que ele deixa isso pra lá, né? Pois ele só quer meter a lapada no Prota, pelas merdas que o antigo Roman fazia. E essa é uma oportunidade que não irá se repetir. Só que dessa vez, o Prota desvia do ataque, ao invés de defender. O Chris rapidamente já muda de postura para dar um golpe lateral, mas só que o Prota defende. E o Prota, ele ainda tá com cara de paisagem. Então o Chris mais uma vez muda de postura, só que dessa vez ele pensa que vai acertar. Mas o Prota, ele novamente desvia. E o Chris aqui, ele percebe que fez merda, pois ele deixou sua guarda bastante aberta. E rapidamente, ele tenta dar um passo para trás. Só que o brabo, ele ataca. E como o Chris não foi rápido, o Prota consegue tirar uns fiapos de cabelo dele. O Chris fica com uma cara de pastel, pois não tá acreditando no que acabou de acontecer. Assim ele toma
toma distância para pensar direito. E nesse momento, ele percebe que algo de errado não está certo. E geral tá com a cara de pastel também, pois ninguém tá acreditando no que tá vendo. Que a pessoa que era considerada o lixo humano tá na frente deles e totalmente mudado. E nesse momento, o Chris, ele treme na base, pois percebe que esse cara não é mais o merda que ele conhecia. E do jeito que as coisas estão indo, ele vai estar ferrado. Mas enquanto ele tá pensando nessas merda, o Proto parte para cima dele, pois dessa vez, ele vai atacar primeiro. Mas só que tem uma diferença. E essa diferença é que o Chris, ele tá se cagando para conseguir defender. E ele fica até surpreso, pois além de ser rápido, o nosso garotão é forte. E o Proto, ele tá metendo uma saraivada de ataque. E nem dá tempo do Chris pensar direito. E como ele não tá conseguindo se defender direito, ele pensa em recuar, pois isso tá perigoso para ele. Só que ele perde um pouco o equilíbrio. Mas nesse momento ele vê que o Proto tá se preparando para um ataque. E percebe que o movimento dele está muito aberto. E ao invés de recuar, o Chris, ele pensa em atacar. E parte direto para cima. Só que o Proto, ele desvia, né? E com um sorriso no rosto. E o Chris, vendo que ele vai perder para o Roma, ele fica mais irritado ainda. Assim, ele libera sua aura. O capitão, ele tenta parar ele, mas já é tarde demais. E o Proto, vendo isso, fica até impressionado. E com esse ataque, uma cortina de poeira levanta. E geral fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Só que o Proto, ele desviou do ataque do Chris e de forma bastante fácil. E o Chris, sem entender nada com essa cara de paisagem, é derrubado. E geral vendo isso não acredita, pois o Roman Dimitri, ele acabou de vencer o Cavaleiro de Aura de 2 estrelas. Com o Chris jogado ali no chão e todo mundo com cara de pamonha, ficam se perguntando o que diabos acabou de acontecer. E nem o capitão ele sabe explicar isso direito, pois praticamente um mês atrás o Roman ele só causava problema, mas as habilidades que ele mostrou agora foi de alguém que treinou por 2 anos no mínimo. Então a única explicação que ele tem é que o jovem mestre dele é o gênio da espada. Só que o Proto tá lá, olhando para o Chris, e ele analisou todo esse treinamento. O Proto diz que ele tem um bom foco durante a batalha, e para padrões desse mundo, ele é bastante habilidoso, mas para os padrões do nosso brabo, ele é péssimo. Só que ele ficou bastante surpreso com esse final, pois ele não sabe o que o Chris usou. E nesse momento, o Lorde, ele começa a gargalhar bem alto, e ele tá feliz da vida, né? Pois ele acha que seu filho é um gênio da espada. Assim, ele chama o Romo para ter uma conversinha. Ele diz que ele está muito feliz com o Prota, por ele ter decidido conquistar algo com seu próprio esforço. E agora, ele vai garantir que ele receba uma recompensa adequada. Então, nesse momento, ele pergunta o que o brabo vai querer. O Prota fala que como ele tem que partir para o campo de batalha daqui a 6 meses, então ele pede o direito de escolher seus próprios guerreiros. O Lorde diz que vai permitir que ele consiga isso, então ele fala que tem mais um pedido. E enquanto ele fala isso, ele olha em direção ao caboclo que está ali jogado no chão. Algumas horas se passam e o Chris ele tá ficando doido, pois o Prota quer que ele o ensine sobre a aura. Só que nesse momento, a única coisa que o Chris quer fazer é se enfiar em um buraco, pois ele usou a aura e ainda assim perdeu. Só que o capitão ele faz uma oferta para o Chris. Se ele ensinar o Roma e descobrir o que há diferente nele, o capitão vai passar todos os segredos dele. O Chris já se anima logo e com esse acordo ele decide ajudar o Prota, pois agora o que ele quer saber é o segredo do capitão, pois isso vai ajudar ele a ver um cavaleiro de aura 3 estrelas. E lá na mansão, o brabo ele tá pensando na batalha de hoje e pergunta para seu servo se ele sabe o que é essa tal aura. Ele diz que não sabe direito o que é isso, mas que talvez seja o poder usado através da mana. E o Prota fica pensando sobre essa tal mana e diz que o poder que o Chris mostrou com certeza é a erupção de energia. Só que o uso de energia nesse mundo é diferente e ineficiente. Só que ele vai dar uma olhada nisso no seu treinamento com o Chris depois. E no dia seguinte, os dois eles se encontram para o treinamento. O Chris ele tá com cara de paisagem como se não estivesse gostando disso. E ele não tá mesmo, né? E o Prota, vendo a cara de cu que o Chris tá fazendo, ele já solta aquele sorrisinho, assim deixando ele com raiva. Mas dessa vez, o Chris vai tentar se acalmar. E antes dele começar o treinamento, Chris explica o que é a aura. A aura é um subconjunto da mana e é um poder usado pelos cavaleiros. No caso dos magos, eles usam a mana armazenando ela em seus círculos. Já os cavaleiros armazenam a mana em todo o seu corpo. Certo tempo houve um imperador que descobriu que armazenar a mana em todo o seu corpo podia fortalecer seu físico e a aura é fazer essa mana armazenada sair para fora do corpo. Dessa forma, é possível conseguir um aumento de poder, fazendo a mana sair em determinados pontos. Mas poucas são as pessoas que podem usar a mana dessa forma. E o que temos que descobrir agora é se você tem afinidade com a mana, pois isso é o mais importante. O Chris aqui ele já vai se gabando, pois conseguiu sentir a mana em 6 meses. O Prota fala para ele parar de falar tanta merda e começar logo essa bagaça de sentir a mana, e pede para o Chris ensinar logo como fazer isso. O Chris pensa em certas merdas, mas deixa isso para lá, pois ele pensa que o Prota não vai conseguir fazer nada. E quando o Prota está fazendo um treinamento, ele percebe que esse método é todo errado, mas graças ao mago, em sua vida passada, ele é capaz de armazenar a mana. É uma pequena quantidade, mas com esse método ele pode conseguir armazenar
armazenar melhor. E ele fica se perguntando por que todo mundo faz de modo tão ineficaz. Só que ele não vai falar nada, pois primeiro ele tem que aprender como as coisas funcionam. Enquanto isso, o Chris ele tá falando para ele sentir tudo ao redor dele com todo o seu corpo e se concentrar em sua respiração. E uma vez que ele conseguir sentir a mana, o Prota vai conseguir manifestar a aura. Só que enquanto ele tá falando isso, ele nem percebe o que tá acontecendo, pois as mãos do Prota começam a brilhar. Só que de repente ele para de falar, pois ele começa a ver que todo o corpo do Prota tá brilhando. E o cara fica de boca aberta sem acreditar, pois o nosso meninão, ele tá manifestando a aura. E foi do jeito que o Prota pensou. Geral desse mundo usa o Ki totalmente errado, pois o Ki no Mori remove todas as impurezas do corpo, para alcançar o objetivo de armazenar o Ki dentro do corpo. Mas aqui é diferente, geral espalha a mana naturalmente pelo corpo e nem precisa restringir ela. Se no Mori a mana é estéril e pesada, a mana desse mundo é abundante e leve, e dessa forma a mana sai mais fácil do corpo. Só que esse método que eles usam é apenas para deixar o corpo mais forte, mas não ajuda a armazenar mana dentro do corpo. E nesse momento o Chris pergunta como diabos o Prota fez isso, como ele conseguiu fazer a aura rapidamente, pois ele levou 1 ano para manifestar a aura. Então ele pede para dizer a verdade e pergunta se o Prota estava brincando com a cara dele. Ele começa a pensar um monte de besteira, pensando que o Prota ele já tinha esse poder há tempos. Só que o Prota fala que ele está pensando besteira demais. E o Chris diz que não tem como isso acontecer, pois ele levou 10 anos para virar um cavaleiro de aura 2 estrelas. E o Prota ele já começa a sorrir. E isso deixa o Chris puto de raiva. Então ele pergunta se o Prota tá sorrindo dos esforços dele. Então o Prota pergunta se enquanto ele estava tentando alcançar o objetivo dele, se alguma vez ele já tinha se questionado sobre os métodos que ele estava usando. Só que o Chris, ele ainda tá sem entender, mas o Prota fala que vai desenhar para ele. Ele diz que todo mundo acha as coisas como corretas e que o método de treinamento antigo, passado por gerações, é a maneira certa de fazer. E enquanto o Prota estava treinando, ele estava se perguntando por que geral usava isso, já que esses métodos têm vários problemas. E a resposta que veio foi o seguinte: ou eles não sabem que o método tem problemas, ou porque a fé que geral bota no capitão é bastante alta. Mas a resposta é bem simples, ensinar desse jeito é mais fácil. O Prota fala que não descarta os 10 anos de treinamento do Chris, pois concorda que eles foram importantes, mas pergunta se durante esse tempo ele já se questionou alguma vez. E o Brabo termina dizendo que nesse mundo não existe resposta perfeita, e esse método que ele segue foi criado por uma pessoa e seus sucessores. E com isso o Prota encerra falando que o treinamento acabou, mas o Chris pede para ele esperar e pergunta o que ele deve fazer agora para poder ficar mais forte. E nesse momento o Chris faz o Prota lembrar de uma pessoa que ele derrotou na sua vida passada, mas que ao fim de uma batalha resolveu segui-lo, pois queria ficar mais forte. E na frente dele agora tem uma pessoa com uma determinação parecida. E o nosso Brabo vendo isso já acha super interessante. Chris fez o Roman se lembrar de alguém da sua vida passada, e esse cara foi o Demônio de Sangue. E como o Brabo ele queria ser o mais forte, então eles se peitaram. Só que o Demônio de Sangue saiu perdendo, e após ele ser derrotado, ele jogou todo o seu orgulho no lixo e começou a seguir o Brabo. E esse garoto que tá na frente dele se parece muito com o Demônio de Sangue, e é por isso que o Prota acha ele bastante interessante, já que ele também tá jogando seu orgulho no lixo, após o Brabo falar para ele sempre duvidar de tudo que é ensinado para ele. O Prota fala que não vai negligenciar tudo que ele aprendeu até hoje, mas se ele quiser ficar mais forte, ele tem que fazer isso com suas próprias mãos. Então o Prota diz para o Chris seguir ele e fala que daqui a 6 meses ele vai para a guerra e manda ele observar como vai ficar mais forte, conforme maceta suas inimigas. Após essa conversa, vemos o Chris em seu quarto e ele tá pensando em toda essa situação e lembra de como todos ficaram admirados dele conseguir sentir a mana em menos de 1 ano, assim o chamando de gênio. Então no dia seguinte ele vai até o seu capitão e fala que vai seguir o rumo no campo de batalha. Inicialmente o capitão fica sem reação, mas ao longo da conversa ele percebe que o Chris está determinado, já que o garoto ele quer ficar mais forte. E com isso, ele declara que nesse momento, ele não é mais o cavaleiro e pede para ele proteger o jovem mestre, enquanto ele estiver em busca do seu objetivo. E assim o capitão se lembra do dia que encontrou o Chris e fica bastante orgulhoso, pois ele não é mais aquele pirralho que chorava ao lado de sua mãe que tinha acabado de falecer. Dessa forma, ele pede para o Chris seguir ele, pois vai entregar algo para que ele possa usar como arma secreta. E em paralelo a isso, os rumores que o Romo acabou com a gangue dos presos de sangue já estão se espalhando de forma bem rápida. E quem tá ouvindo isso é o Kevin. E diferente dos outros moradores que ainda estão com dúvida de ser verdade, ele não tá com nenhuma dúvida, pois ele se lembra que sozinho ele massacrou alguns marginais e com apenas um graveto, então ele sim poderia cuidar dos presos de sangue. E o garoto já fica feliz, pois ele também se lembra que o Roman falou que iria resolver tudo com sua família. E quando o dia está chegando ao seu fim e o Kevin está quase encerrando seu trabalho, o Roman aparece em sua frente e o chama. E quando ele vê, ele já vai logo agradecendo ele, por ele ter ajudado a sua família. O Prota fala que não precisa disso, mas tem uma oferta para ele, e se ele aceitar, não vai
precisar mais se preocupar com problemas em relação a dinheiro. E ele vai poder dar uma vida melhor para sua família. E o Roman pede para esse garoto viver por ele. E se o jovem for capaz de jurar sua lealdade, o Proto vai dar uma vida para ele que ele não ficará arrependido. Então o jovem lasca sua testa no chão e promete sua lealdade e vida ao nosso Proto. Caso ele precisa matar, ele vai matar. Caso ele precisa morrer, ele vai morrer. Pois a única coisa que ele quer é só a segurança da família dele. E o Proto, vendo esse garoto mostrando sua lealdade com seu próprio sangue, se lembra de mais um psicopata. Só que dessa vez é o Cavalo Louco. Ele lembra que com apenas o comando, o doido entrava no meio do campo de batalha e acabava com todos os figurantes. Ele nunca recuava até os figurantes serem arrebentados. E o Proto, vendo isso, já fica bastante feliz. E quando o Proto volta para a mansão, ele deixa o Kevin aos cuidados do Hans. Fala para mostrar o lugar e deixar o garoto confortável. E após isso, ele fala que vai para a biblioteca. E caso ele precise de alguma coisa, é só ir procurar ele lá. E na biblioteca, o Brabo ele faz uma pequena pesquisa. Ele está pesquisando sobre os Cavaleiros de Aura e descobre que para se tornar um, ele só precisa manifestar a aura. E para evoluir para um dia dos estrelas, ele precisa ser capaz de cortar aço apenas com sua aura. E depois que uma pessoa evolui para um de 3 estrelas, o maluco ele começa a receber um tratamento especial. Ele também descobre que nesse continente só tem 6 pessoas de rank 6 e que nessa época não existe ninguém de rank 7 e nem os top 10 chegou no rank 6 estrela. E eu vou deixar bem claro aqui, existem top ranks de cada região. Explicado isso, vamos para os magos. Assim como os guerreiros de aura, eles têm 7 ranks. O maluco que conseguir chegar no 7º círculo, ele é considerado meio humano e meio deus, já que com um único feitiço, ele pode causar um pequeno desastre. E assim ele termina sua pesquisa. E o que ele tira de conclusão é que ele precisa de mais experiência em batalha nesse mundo, já que ele quer ter uma vida satisfatória. Então ele decide se preparar. E no dia seguinte, o Hans leva ele para um local ao pedido dele. Ele pergunta para que esse local era usado. O Hans fala que é uma antiga oficina do pai dele e termina dizendo que o barão se certificou que nenhum forasteiro chega perto desse local. E isso vai ser perfeito para o nosso garotão. Dessa forma, ele fala para o Hans que vai ficar nesse local durante uma semana. Também diz que não vai precisar de nenhuma comida ou outra coisa. E fala para ele não deixar ninguém entrar nessa oficina, a não ser que seu povo esteja em grave perigo. Ele diz também que não é para deixar ninguém chegar perto dele. E quando o Hans sai, ele limpa o local. E ele dá início ao aprimoramento do hack dele. E o primeiro passo para isso é ter que tirar todas as impurezas do corpo dele. Mas a mana que era para estar circulando nesse corpo está sendo interrompida, já que esse corpo é uma merda e tem mais impureza do que um adolescente normal. Então ele começa a sentir bastante dor. Só que ele tem que aguentar essa dor. Depois que alguns dias se passam, a Flora e seu pai vão fazer uma visita na mansão, já que a filha fez algo que o pai não queria que ela fizesse. O Visconde pergunta onde está o Brabo, e o mordomo responde que ele tem algo mais importante para fazer nesse momento. Assim, o mordomo sai e deixa esses dois na sala esperando. E o Visconde percebe que os Dimitri não estão muito felizes com o fim desse casamento. É mesmo? E com esses dois esperando, o Visconde fala para a filha dele ter mais cuidado com as palavras, já que eles estão fazendo essa visita para pedir desculpa pelos erros deles. A vontade dele é grande, mas a de chorar é mais. Pois no dia que a Flora contou para o pai dela que cancelou o casamento, ela também falou que entendia o motivo do matrimônio, mas não queria casar com alguém que não respeitava. Só que o pai fica furioso com tudo isso, pois pensava que ela tinha a cabeça no lugar. Então ele conta que fez isso não para proteger só o território, mas também essa família, já que a família Barco pegou um dinheiro emprestado do governo, pois eles querem tomar o território através de uma guerra. Ele fala que os Dimitri são os únicos capazes nessa região que podem peitar esses caras de frente. A Flora fala que sua família não é fraca e que eles também têm uma chance, mas o Visconde diz que não é só os barcos, o governo também tá querendo essas terras. E agora eles vão tomar tudo: terra, honra e a flor de Lawrence. Que merda. Sabia não? E com isso, ela percebe que o buraco é mais fundo. Em paralelo a isso, o Hans está lá, preocupado com Roma, pois já tem dias que ele não sai da oficina. Então, nesse momento, a porta se abre. E ao ver a pessoa que está saindo dessa oficina, o Hans fica com essa cara. Eita. E na mansão, o Visconde já está irritado de esperar por tanto tempo. Assim, ele se levanta e vai em direção à sala do barão, pois ele já não está aguentando essa demora dos infernos. Dessa forma, ele abre a porta da sala do barão e começa a reclamar do motivo dele ter feito o convidado ficar esperando por horas. E ele fala que não teria ficado ofendido se o barão tivesse recusado uma oferta de visita. Então, vamos começar o esculacho. O barão pergunta se ele poderia recusar a visita do Visconde. Também pergunta se ele só tá com raiva pelo fato dele ter esperado metade de um dia. E ele fala que no dia da visita da Flora, o Roman foi até sua sala e disse que queria cancelar o casamento. Ele fala que repreendeu o garoto, mas até uma criança iria ver que essa decisão era da Flora. E mesmo ele sabendo disso, não fez nenhum questionamento. E completa dizendo que inicialmente quem propôs esse casamento foi a família Lawrence e não os Dimitri. E vocês ainda têm a pachorra de virem aqui reclamar. O barão também fala que no mesmo período ele também recebeu uma proposta de casamento da família Bar. E se eles aceitassem, eles também poderiam ter conexão com o governo central. Só que eles recusaram. E o barão pergunta para o Visconde por que ele acha que eles fizeram isso. O Visconde responde que isso
isso é loucura, pois essa era uma puta vantagem para ele. Só que o Barão fala que eles tomaram essa decisão porque o Roma ele queria o casamento com a Flora. E assim ele lembra novamente que quem mais queria esse casamento era os Lawrence e não os Dimitri. E com todas essas merdas jogadas na cara dos Lawrence, o Visconde abaixa sua cabeça, pois ele não tem mais o que dizer, e pede desculpa pelo incômodo. Mas quando eles estão dizendo isso, a porta se abre, deixando todos nessa sala com cara de espanto ao verem quem está entrando nela, pois quem chegou nesse momento foi o Brabo, e com o cabelo começando a ficar platinado. E vocês sabem o que significa isso, né? E quando ele entra, todos ficam sem reação. O pai dele pergunta se ele já terminou o treinamento dele, e ele só responde que sim. Então ele fala que o Visconde e a Flora vieram falar sobre o casamento, e que vai seguir a decisão dele, já que tudo isso aconteceu com a decisão que ele tomou. E vocês já sabem o que vai acontecer, né? Modo atuação nível hard, o Prota fala que já sabia da situação da família quando aceitou o casamento, e que a influência da família Dimitri ia ser benéfica para os Lawrence. Então ele só resolveu aceitar, já que ele também gostava da Flora. Mas no dia que eles se conheceram, e depois que ela falou do sentimento dela sobre o casamento, ele resolveu mudar sua decisão, já que ela ouviu o rumor do idiota do Dimitri, e esse rumor foi o que decidiu o resultado. Ele não se importava muito sobre eles, mas ele esperava viver com alguém que julgasse ele com base no convívio, e não baseado em um rumor. E é por isso que ele não quer mudar sua decisão. Na hora que o Visconde ouve isso, ele percebe que tá tudo acabado, e não vai ter mais nada para evitar o fim do casamento. E agora ele vai ter que resolver todos os problemas dele dentro da sua própria família. Mas para que os Dimitri não vejam eles como inimigos e se juntem à família Barco, o Visconde fala que não vai cobrar imposto para os comerciantes dos Dimitri quando eles passarem pelo território deles, como forma de pedido de desculpa. Mas o Barão fala que não precisa disso, pois ele não pretende se envolver nesse conflito. Mas ele pede que os Lawrence anunciem publicamente que a Flora decidiu cancelar o casamento por motivos pessoais. E se isso acontecer, ele não vai se juntar à família Barco. Então nesse momento o Visconde agradece e assim termina essa conversa. Mas quando ele tá saindo, ele olha para trás de forma arrependida por não ter avisado para a Flora não ser tão precipitada. E após eles saírem, o Barão pergunta o que diabos aconteceu no treinamento dele. Então bora descobrir, que eu também tô curioso. No tempo que o Prota ficou preso naquela oficina, ele teve que passar por umas etapas para preparar o corpo dele. Por isso ele usou a técnica Mago Demônio. Essa técnica não era tão impressionante na vida passada dele, mas como esse mundo tem uma quantidade absurda de mana, ela vai ser perfeita para o nosso Prota. Porém, tinha bastante impureza no corpo desse garoto. Só que no final, ele conseguiu perfeitamente preparar o corpo dele. E é por isso que a cor do cabelo dele mudou. Então ele fala para o pai dele, que não sabe como, mas parece que a mana agora circula por todo o seu corpo. E o Barão fica impressionado com isso, já que são poucas as pessoas que podem dizer que a mana circula livremente em seus corpos. Assim o Barão fala que, como pai, vai ajudar sempre que ele precisar. E diz para ele não se esquecer seu nome e de onde ele veio. Dessa forma, nosso garoto agradece, pois acha que isso não é uma coisa ruim, já que na sua vida passada, ele não tinha nada como isso. Um pai que sempre apoiava ele. Então, quando ele sai da sala, mais uma vez a Flora tá esperando ele. E ela fez isso porque quer pedir desculpa por ter julgado ele sem ao menos conhecê-lo. O Prota fala que não precisa se preocupar com isso, só que ela continua falando e diz que entende a raiva dele, mas ela quer dizer o motivo porque ela tomou essa decisão de cancelar o casamento enquanto ela ainda tem tempo. Ela diz que no encontro onde estava reunido todas as famílias da região nordeste do reino, surgiu um rumor que ela seria a noiva de Roman Dimitri. E o rumor que se espalhou depois não era que ele era chamado de idiota, mas sim que ele gostava de Dorgas. E nesse momento o Roman fica encasquetado com isso, mas diz pra ela que isso não importa mais, pois isso não vai mudar a relação deles agora. E dessa forma ele fala pra ela não se preocupar mais com isso, assim ele se despede dela. Cara, eu sou um merda mesmo. Quando chega a noite e o Hans vai entregar o chá dele, o Prota ele fica pensando sobre o que a Flora disse. Assim ele pergunta para o Hans se alguma vez ele suspeitou que ele usava algum tipo de droga. O Hans se assusta com essa pergunta, mas ele decide responder, e houve apenas um momento que ele pensou, já que as ações do jovem mestre dele andavam meio estranhas. Assim o Prota pergunta quando foi que isso aconteceu. O Hans responde que foi quando ele voltou de uma festa social dos nobres da região, pois parecia que tinha acontecido alguma coisa, só pela cara estranha que ele estava fazendo. Ele disse que depois dessa festa, ele se trancou no quarto e estava pedindo uma quantidade enorme de álcool. Então o Prota pergunta quem era o anfitrião dessa festa. O Hans fala que foi o filho mais velho dos Barcos, Antônio Barco. Então o Prota já bota o tico e teco para pensar. Roman tinha um casamento marcado com os Lawrence. Foi convidado para uma festa organizada pelos Barcos. Mudou seu estado mental e por fim decidiu ir para a Terra dos Pés Juntos. E agora os Barcos estão querendo tomar o território dos Lawrence. E com essas informações, o Prota tem uma conclusão. E o que ele concluiu foi que tem caroço nesse angu. E assim ele decide que ele tem que fazer uma visitinha para os barcos. Então é isso, pessoal. Esses capítulos foram um pouco mais parados, mas foi só para dar aqueles pingos nos is. E agora o nosso Prota ele tem dois objetivos. O primeiro é juntar uma galera para ir para a guerra com ele. O segundo é saber o que aconteceu com o antigo dono desse corpo. E dependendo do que ele descobrir, eu acho que ele vai executar uma família. Mas ainda tem algo incomodando o Prota. Algo em relação ao Roma ter batido as botas. Pois a única coisa na carta que ele deixou
foi que ele estava falando sobre a guerra e que ele estava com medo de que acontecesse algo. Só que o Roman, ele era apaixonado pela Flora e ele tinha prometido se casar com ela. E para alguém casado, é bem fácil evitar ser mandado para a guerra, principalmente quando você é de família nobre. E o Prota, ele não tá acreditando que o Roman só estava com medo disso. E por esse motivo, ele decidiu ir para a Terra dos Pés Juntos. Assim, o Prota, ele pergunta para o Hans se o Antônio Barco e ele eram amigos próximos. O Hans, ele responde que sim, pois os dois eles passavam muito tempo juntos. Só que de uns tempos para cá, os dois eles pareciam meio distantes. E essa distância começou na mesma época que eles anunciaram o casamento com os Lawrence, aquele casamento político arranjado. Só que isso era um grande obstáculo para os Barcos, já que eles queriam as terras dos Lawrence. E a maneira mais fácil de resolver esse problema era acabar com o casamento antes dele acontecer. Então o Prota ele já pensa que os Barcos devem ter usado tudo para acabar com ele, e foi dessa forma que o Roman ele foi para a Terra dos Pés Juntos. Então nesse momento o Hans fala que chegou uma carta dos Barcos. O Prota ele pergunta que convite é esse e quando foi que ele recebeu, e o Hans fala que foi quando ele estava treinando, por isso ainda não tinha avisado para ele. Assim o Hans pergunta o que ele deve fazer com essa carta, e o Prota nem tá acreditando na audácia desses caras. Então ele pergunta para o Hans quando vai ser essa festa, e ela vai ser daqui a 2 semanas. Assim o Prota fala para mandar uma carta avisando que ele vai comparecer a essa festa. Então no dia seguinte, na mansão, o Hans ele tá recebendo o Kevin e levando ele até uma sala a pedido do Prota. E o Hans vai logo avisando para o Kevin, para ele não ficar muito surpreso quando ele vê o jovem mestre. Quando o Kevin entra na sala, ele vê o Cleitão, que já estava esperando ele, né? Só que nesse encontro, o Kevin tem uma surpresa e entende porque o Hans falou para ele não ficar surpreso. O Prota pergunta se ele tá bem e como tá sendo a estadia dele na mansão. O Kevin fala que ele tá começando a se acostumar, isso tudo graças ao Hans. Só que o Kevin, ele anda um pouco preocupado com algumas coisas, pois nesse pequeno tempo que ele passou na mansão, ele ficou pensando sobre seu papel nesse lugar, e ele não tem muita certeza do que ele vai fazer, e se ele pode fazer alguma coisa, né? E o Prota, ele já manda real para esse garoto, e fala que o papel dele nesse lugar vai ser de ser sua espada, pois é isso que o Roma pretende para ele. Só que o Kevin, ele fica meio sem reação, e o Prota continua dizendo que o uso de uma pessoa não é determinado pela vontade de outra. Assim, ele dá 3 opções para o Kevin. Primeira opção, ele desiste da espada, pois se para ele segurar uma espada e fazer os outros sangrarem é o que dá medo a ele, então ele pode trabalhar na mansão, e ele pode aprender tudo apenas seguindo Hans, e fazer tudo o que ele mandar. A segunda opção é ele se tornar uma espada e proteger o seu mestre, a todo e qualquer momento, né? O Kevin, ele fica meio relutante e fala que nunca segurou uma espada na vida dele. O Prota entende isso e fala que se ele seguisse a segunda opção, ele vai testar a vontade do garoto usando um método que vai causar bastante dor, pois é um método que vai acabar com todos os seus ossos e músculos. O Kevin já fica meio sem jeito, já que o maluco tá querendo detonar ele primeiro, né? Assim o Prota dá ele a última opção. Então ele saca sua espada e joga na direção do Kevin, e fala que se ele pegar essa espada e cortar o seu braço e for capaz de passar pela dor que ele fizer nele mesmo e ainda conseguir ficar de pé até o final, ele poderá se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa e em um ritmo além do que deveria ser possível. É o quê? E o Prota aqui já vai lembrando de seu passado, pois um de seus discípulos não sabia nada de artes marciais, cresceu na rua e mesmo assim ele foi capaz de se tornar um dos 4 reis celestiais, apenas com sua força de vontade. E o Prota já manda aquela intimidação e fala que dependendo do que ele escolher, ele vai fazer bom uso desse garoto. Como ele vai usar esse garoto, vai depender do que ele decidir. E nesse momento, passa pela cabeça do Kevin toda a sua vida. Em uma casa velha, quase desmoronando, foi onde ele cresceu. E desde pequeno, ele teve que trabalhar para sobreviver. Por causa disso, ele teve que aprender a fazer todo tipo de trabalho, pois só dessa forma ele podia ajudar sua família. Só que a vida dele continuava uma merda. E por mais que ele se esforçasse, sempre havia alguém para tirar tudo dele, pois essa é a vida dos fracos. E é por isso que ele não conseguia tirar uma coisa da cabeça: a memória de alguém forte. Forte o suficiente para acabar com vagabundos usando apenas um graveto. E presta atenção no Kevin, ele pegou a espada. Ele não entende muito o significado de cortar o braço dele, mas se for para ele ficar forte e ao menos imitar a força do jovem mestre, ele vai fazer isso com todo o ódio que ele tem. Ódio por essa vida de bosta. Então ele se prepara e já desce o espadão com tudo de uma vez. E o Prota só de olho nisso. Só que fora da sala tá o Chris, e ele tá puto, pois ele decidiu deixar os cavaleiros e seguir o jovem mestre. Só que de repente ele decidiu treinar, e por uma semana ele ficou em isolamento. E como ele encontrou o Hans no meio do caminho, pergunta onde tá o Roman. O Hans fala que ele tá na sala de treinamento,
E ele tá tendo uma conversa com Kevin e deixou ordenado para que ninguém entrasse nessa sala. E o Chris já fica com aquela cara de bosta, se perguntando quem de acha Kevin. E meus amigos, lá dentro da sala, a gente só vê o braço no chão. É o que parece, né? E o Kevin, ele desmaia. E o Prota só tá observando tudo e achando isso interessante. E quando tudo isso acaba, o Hans, ele pega o material para limpar e vê que a espada tá suja. Só que o Prota fala para ele não se preocupar, pois isso não é o sangue dele. E ele fala isso sorrindo, pois no momento em que o Kevin ia cortar o braço, colocou uma ilusão nele, pois ele só queria testar o garoto, para saber até onde ele iria. Mas o Kevin, ele cortou uma parte do braço antes de cair na ilusão. E o sorriso do nosso garoto é porque ele percebeu que o Kevin é cruel. E agora ele tem 2 discípulos. Falta 2 semanas para a festa e 6 meses para a guerra. E ele tem muito a ensinar para esses 2 garotos, pois já já ele vai ficar um pouquinho ocupado. No dia seguinte vai começar a prática do nosso Prota. Ele vai ensinar o Kevin uma técnica de aprimoramento de mana. Ele já vai logo avisando que essa técnica é muito perigosa. E como o Kevin não é da área de artes marciais, ele não sabe muito bem o que é isso. Mas o Prota vai explicar para ele direitinho. E essa técnica que ele vai passar é a mesma que o demônio louco usava. Uma técnica marcial que estava guardada e era como um tesouro em sua seita. Ela é chamada de técnica espiritual da alma divina. Ela é bastante perigosa, pois ela vai devorando o espírito do usuário. Só que ela permite exceder seu poder a uma dor extrema. E mesmo quando todos os membros do usuário são quebrados, eles nunca devem perder seu espírito. O Prota fala que o demônio louco ele foi de grande utilidade para ele e que dominou essa técnica através de uma dor extrema. E já que o Kevin teve a vontade de cortar seu braço, então ele sim é capaz de aprender essa técnica. O Prota diz pro Kevin que à medida que ele fica mais forte, ele vai suportar uma dor muito maior. E o motivo dele estar ensinando isso para ele é porque essa é a maneira mais rápida dele aprender, já que ele ainda nem sabe o básico sobre a mana. E para motivar esse garoto, ele fala que se ele aprender isso, ele vai ter força para proteger todos ao seu redor. E o Kevin ele já fica bem surpreso, pois ele é bastante grato pelo Prota salvar a vida dele, e agora ele é ainda mais grato por estar recebendo esse outro presente. E ele já vai logo falando que nem sabe como expressar o quão grato ele é, e pergunta para o Prota se ele realmente confia nele, já que ele jurou lealdade e sua vida, mas ainda não mostrou nada. E fala que ele poderia fugir depois que ele aprendesse essa técnica. E esse é o motivo dele perguntar por que o Roman confia tanto nele. Mas a gente já sabe, né? Se ele tentar fugir, o Prota capota ele. Então ele avisa para o Kevin que o treinamento dele vai começar no dia seguinte e fala para ele descansar bastante, pois o treino dele vai ser bastante puxado. E enquanto ele tá saindo, ele fica preso em seus pensamentos, pois o Kevin fez a mesma pergunta que o demônio louco fez para ele. E o Prota sabe muito bem que o Kevin nunca vai trair ele, já que esse garoto é bastante grato. E à medida que esse garoto fica mais forte, ele vai perceber o quão perigoso é trair o Cleitão da guerra. Caralho, o maluco é brabo. E no dia seguinte, como ele falou, começa seu treinamento. E o Prota já vai ensinando logo o básico de esgrima. Ele fala pro Kevin não perder o foco e se concentrar bastante em cada movimento que ele fizer, pois esses movimentos têm que ser executados perfeitamente. E um pouco longe desse lugar tá o Chris, e ele tá observando tudo. Só que ele tá um pouco entediado e não tá entendendo por que o Prota tá ensinando esse garoto, pois ele acha o Kevin muito estranho. E ele também tá um pouco revoltado, pois o Prota ainda não ensinou nada para ele. E o tédio bate ainda mais, pois ele queria ficar mais forte através de um treinamento rigoroso. Mas o Chris acha que o Prota tá tratando ele como se ele não existisse, e fica pensando se não seria melhor apenas balançar a espada dele ao lado de seu mestre. Só que ele acha essa conversa meio estranha e fala que vai esperar um pouco mais. Então no dia seguinte, o mesmo treinamento chato, segundo ele. E no dia seguinte, a mesma coisa. E no dia seguinte, ele tá quase dormindo, ele se irrita e vai tirar satisfação com o Cleitão. Ele já chega gritando, falando que já faz 2 semanas que decidiu seguir o Prota. Ele reclama que na primeira semana, o Prota, ele gastou bastante tempo em um treinamento isolado. E agora, na semana seguinte, deixou ele de lado e tá treinando apenas o Kevin. Aí ele pergunta se ele tá agindo desse jeito porque ele foi ignorante com seu mestre ou alguma coisa do tipo. Então ele pede desculpa. Após esse pedido, ele já pede um treinamento e fala que está confiante e que pode aprender qualquer coisa. E o Prota só olha para ele com a cara de cu. E ele já fala: meu filho, antes eu te disse para você aprender apenas me observando. Mas o Chris achava que ele não estava falando literalmente isso. Por isso que ele está revoltado. E após essa conversa besta, o Prota sai do local e fala que cada um tem a sua própria maneira de aprender. E nesse momento, ele está mais concentrado no Kevin, já que o Kevin não sabe de nada sobre espadas. E até ele começar a entender alguma coisa, o Prota
Prota vai dar uma atenção a mais a ele, diferente do Chris, pois ele já sabe de muita coisa e não importa que o Prota ensinar, o Chris ele vai ter que aprender sozinho. O Prota sabe que ele é forte, mas ele ainda está preso a um instrutor e tem bastante limitações. Assim o Chris já pergunta logo se quer que ele continue observando o Prota, mas o Prota sabe que só isso não vai ser o suficiente, então ele entrega uma espada de madeira para ele. O Chris não entende e pergunta por que ele fez isso, e o Prota já fala que ele precisa de resultados para aceitar o que ele vai falar, então ele pede para que ele lute com Kevin e já vai logo avisando que mesmo que o Kevin seja um oponente dele, o Prota vai aconselhá-lo como derrotar ele, pois o Kevin é basicamente uma cópia do Prota. Assim ele fala, se ele achar que ele ainda tá certo, depois que ocorrer essa luta, então ele vai treiná-lo pessoalmente. E o Kevin já fica meio preocupado, pois ele não sabe de nada e o oponente dele ainda tem um título de cavaleiro. E o Chris já vai logo desmerecendo o garoto, pelo fato dele ser novato, e ele fica bastante irritado, pois pensa que o Prota tá ridicularizando ele. Assim ele aceita esse duelo e fala que vai mostrar para o seu mestre que ele não é pouca bosta, ele é um balde cheio. Então os dois eles entram na arena e já começam a se preparar. O Kevin, como eu disse, ele tá preocupado, pois o oponente dele é um cavaleiro de 2 estrelas. O Prota sabe muito bem disso e sabe também que ele está em desvantagem. Contudo, ele pergunta para o garoto o que ele perderia com essa derrota. E a resposta é nada, é só uma experiência para ele. E o Prota já fala, tem pessoas muito mais fortes que você, como por exemplo, os presos de sangue que oprimiu a sua família. E fala que o Chris mal pode esperar para derrotar ele. E já pergunta para o Kevin se ele tá planejando em sempre não fazer nada. Aí o sangue sobe para a cabeça desse garoto e ele já fica um pouco mais sério e fala que vai dar o seu máximo. O Chris, olhando a cara desse garoto, ele continua irritado, pois ele não queria esse duelo com um novato, e olhando a cara dele, vê que ele tá pensando que ele tem alguma chance dele derrotá-lo. Assim o Prota chamando eles ficarem preparados, e ao sinal dele, essa batalha começa. Assim o Chris, sem pensar, já parte para cima do Kevin, e já vai falando que não tem como ele perder para esse garoto, pelo fato dele estar treinando apenas uma semana. As espadas dos dois se encontram, e claramente o Chris tem vantagem, pois ele tem mais força e mais experiência. O Kevin perde equilíbrio e nesse meio tempo o Chris já mete o chutão no bucho dele, assim mandando ele para longe. E vocês devem estar se perguntando, o Prota não disse que ia ajudar o Kevin? Sim, o Prota disse, e é isso que ele está fazendo. E foi dessa forma que o Kevin conseguiu bloquear o primeiro ataque do Chris, pois através de telepatia, o Prota mandou o Kevin proteger a frente dele com a espada, pois o Chris tentaria um ataque surpresa. Só que mesmo o Prota dando instruções para ele, e o Kevin tentando acompanhar, ainda perdeu equilíbrio naquele momento, pois o pensamento dele não tem a mesma velocidade do corpo. E foi assim que o Chris mandou o Kevin para longe. O Kevin dá um tibum no chão e sai arrastando as costas, só que quando ele para, o Prota já manda ele levantar rápido. O Kevin não tem muita concentração e fica um pouco surpreso, pois a voz do seu mestre estava em sua mente. Mas quando ele se acalma, o Prota já avisa para ele que isso é um modo de telepatia, e é dessa forma que ele vai instruí-lo. E o Kevin fica admirado, pois não sabia que dava para fazer isso com a mana, mas isso logo é parado, pois o Prota já avisa para ele jogar o seu corpo para o lado, e dessa forma ele consegue desviar do ataque do Chris. E o Chris fica surpreso, pois ele foi rápido. O Prota fala pro Kevin se virar e mirar no peito esquerdo do Chris, mas o Chris ele consegue desviar, só que foi para um Chris, e irritado ele mete outro chutão no Kevin. O Kevin percebe que o Chris estava com a guarda aberta, só que reconhece que ele é bastante lerdo ainda, e se ele fosse um pouco mais rápido, teria acertado. E lá vem outro ataque, e o Prota só manda ele defender por cima, e enquanto ele tá defendendo, o Prota avisa também para ele escapar pela direita, só que o corpo dele ainda não é rápido, então dessa forma ele leva um socão, e mais uma vez o Kevin vai pro chão. O Chris fica um pouco pensativo, pois em pensamento ele fala que o garoto tá se saindo muito bem, e o Prota, vendo toda a situação, sabe que o Kevin não é páreo para o Chris, pelo fato do corpo dele ainda não conseguir acompanhar os comandos. Só que ele, vendo isso, acha essa situação bastante divertida. E o garoto, que ainda agora estava no chão, ele se levantou e tá com um sorrisão na cara. E nesse momento ele tá um pouco mais rápido. E o Chris, agora nesse momento, tem um pouco de dificuldade para acertar ele, pois além dele conseguir acompanhar alguns comandos do Prota, ele está se movendo mais rápido, tá se defendendo bem e tá se movendo que nem o Prota. Só que ele ainda sabe que o corpo dele é o real problema, pois se ele fizesse que nem o Prota tá dizendo, ele já teria acabado com isso, pois na visão do Kevin, parece que o Chris está sendo comandado pelo Prota. É como se ele fosse apenas um brinquedo, e em cada comando, o Kevin vai ficando mais rápido, vai desviando bem e tem reações melhores no contra-ataque.
Só que ainda ele leva algum socão na cara. Mas nesse momento, o Chris percebe que mesmo ele tentando várias vezes derrubar o Kevin, esse garoto ali continua evitando alguns ataques. E em alguns momentos, ele ataca de volta. E o Kevin, mesmo quebrado, admira seu mestre, pois esse cavaleiro na frente dele não é nada na frente do Prota. E o Kevin vai seguir esse homem até o final de sua vida. E para se tornar a espada do Prota, ele vai usar toda a sua força de vontade para isso. E o Chris, para tentar acabar com isso rápido, fala pro Kevin se ele quiser continuar lutando, ele vai ficar com a cara amassada. Só que nesse momento, o Kevin não tá mais nem ligando para isso. Ele literalmente virou um cara maluco por lutas. O Prota, vendo isso, fica satisfeito e o Chris não entende bosta nenhuma, pois o Kevin tá sorrindo e ele fala que vai fazer isso até o fim. E isso deixa o Chris irritado. E quando o Chris fica irritado, ele parte pra cima sem pensar e já vai logo falando, toda vez que ele olhar o corpo deformado dele, é pra ele se lembrar desse momento e se arrepender. Só que o Chris esqueceu que quem tá no comando desse duelo é o nosso garotão, e o Prota mandou o Kevin pra cima. E é isso que o jovem faz. E agora ele ataca com toda a força que ele tem. Só que o Chris, por pouco, ele consegue escapar. E fica surpreso, pois não imaginava que esse garoto ia dar um passo para frente. Só que o movimento desse garoto não acabou, pois o Prota mandou ele se virar e atacar com todo esse cavaleiro. E o Chris, ele fica paradão, só vendo esse garoto vir pra cima. E fala que esse garoto é muito lerdo, e esse ataque não ia pegar nele. Então o Chris, ele vai pra cima também. Só que o Prota manda o Kevin desviar. E é isso que ele faz. E deixa o Chris surpreso. E com a abertura que o Chris deixou, o Prota, ele manda o Kevin atacar. Só que o Chris, ele consegue desviar. E assim, com o seu último ataque, o Chris consegue tirar a espada do Kevin e manda ele pro chão novamente. E dessa forma, esse duelo acaba. E o Chris, olhando esse garoto no chão, acha ele bastante desagradável, pois ele demorou muito para cair. Assim, o Prota declara que o Chris ganhou esse duelo e, como prometido, a partir do dia seguinte, ele ia ensiná-lo pessoalmente. Então ele pega o garoto e vai levar ele para a mansão, para que ele seja curado. Alguns minutos se passam e o Chris, ele tá no seu quarto e ele tá pensando e está bastante chateado, pois ele não ganhou nada com essa vitória, ele apenas perdeu tempo. Só que no último movimento do Kevin, ele percebeu que foi o mesmo movimento que o Prota fez, e esse movimento ele passou várias vezes na cabeça dele. E se ele não tivesse essa experiência, com certeza ele teria perdido para o Kevin, mesmo sem usar a aura. E nesse momento ele percebe que cresceu apenas com sua experiência. Então no dia seguinte, o Prota pergunta para ele o que ele vai fazer e ele fala que não precisa de nenhum ensinamento, pois ele vai procurar por ele mesmo uma maneira de ficar mais forte, apenas seguindo o Prota, pois percebe que nesse duelo, cada movimento que o Kevin fez foi perfeito para cada situação que ele estava passando. E é dessa forma que ele entende o que o Prota estava querendo dizer com aprender observando ele. E ele entende que o seu jovem mestre não é mais o perdedor que ele conhecia. E ele entende que o Prota está acima do seu capitão. E se ele apenas observá-lo, ele também vai poder superar o capitão. Então o Prota percebe que ele entendeu a situação, assim decide continuar o treinamento do Kevin. Então, uma semana se passa e é o dia da festa de confraternização organizada pela família Barco. Só que antes dessa festa começar, muitos rumores estavam se espalhando pela cidade. Rumores esses sobre o Roman Dimitri e o seu divórcio com a senhorita Lawrence. Muitos estão comentando que isso foi um erro da família Lawrence, um erro que a Flora cometeu. E eles só sabem disso, pois foi um anúncio do Visconde. E ele fez isso para se desculpar com os Dimitri. Mas eles continuam insinuando que isso foi por causa do Roman. E a população ainda chama ele de idiota. Algumas mulheres de família nobre também falam sobre isso, pois eles tiveram esse divórcio em um momento onde os Lawrence e os Barcos estão prestes a entrar em uma guerra. E eles acham que essa atitude do filho mais velho dos Dimitri é pior que os rumores que elas tinham ouvido. Esse rumor se espalha tanto que até as empregadas estão comentando sobre ele, mas é claro, eles estão falando apenas do Roman. E uma delas não acredita que ele detonou os presos de sangue. E lá na mansão dos Barcos, o idiota do filho mais velho recebeu a carta dos Dimitri, avisando que ele sim iria para o banquete. E ele ainda fica incrédulo, pois não acredita que ele realmente se divorciou e acha que ele é bastante fácil de manipular. Dessa forma, ele pensa que o plano dele está indo de acordo. Esse engomadinho é o filho mais velho da família Barco. E ele fala que está ansioso para a visita do seu amigo. E lá na mansão do Prota, ele está observando uma coisa e está bem pensativo. E chama o Hans, pois ele quer bater uma conversinha. E o que ele está vendo é esse carnaval. Ele pergunta pro Hans o que é isso. O Hans já vai logo falando como essa é a primeira reunião dele depois do divórcio, ele não poderia vestir qualquer bagaço. E já vai logo falando das informações da roupa. Mas o Prota, ele fica com essa cara, pois não tá nem aí com isso. O Hans, ele fica meio pra baixo, pois ele sabe que o Prota de agora não usaria uma coisa horrível como essa.
uma coisa que ele chama de obra de arte. Isso porque foi o próprio Hans que fez. E o Prota, vendo a carinha dele, fala que irá vestir essa coisa, por respeito a ele, né, gente? E lá fora, antes deles saírem para a festa, o Chris, como sempre, ele tá irritado, pois o pessoal tá demorando muito, até que ele vê uma pessoa vindo e já pedindo desculpa, e fica surpreso, pois é o Kevin, e ele tá vestindo uma armadura que não combina com o corpo dele, e ele já pergunta logo por que ele tá vestido assim, mas como não tinha muitas armaduras do tamanho dele, essa vai ter que servir. Mas o Chris, vendo isso, ainda continua pensativo, e ainda tá sem acreditar que esse garoto quase conseguiu derrotar ele, mesmo ele tendo a ajuda do mestre, e se ele o derrotasse, isso iria ser uma grande vergonha. Mas esse momento pensativo passa, pois o Kevin tá tendo dificuldade com o capacete, e o Chris já dá logo um aviso para ele. Fala que eles dois são apenas escolta, mas também são o rosto dos Dimitri, então eles têm que se comportar, pois a reputação dos Dimitri está em suas ações, e decisões imprudentes, elas são proibidas, e eles dois têm que tomar cuidado com o que eles vão dizer. O Kevin entende isso e vai manter isso em mente, assim chama ele de Senhor Cavaleiro, dessa forma aumentando o ego do Chris, e fala para o Kevin, se ele tiver alguma pergunta, pode perguntar diretamente para ele, que ele irá responder, e manda ele ajeitar o capacete. E lá na mansão dos barcos, tá tendo banquete e a mesa tá farta. Tem bastante gente, aquela gente pomposa que a gente não gosta, né? E a galera fica se perguntando se o Roman realmente vai vir para a festa. E ficam comentando sobre ele ter cancelado o casamento e chamando ele de idiota, como sempre. Por mim, esse pessoal deveria apanhar, mas vamos seguir o roteiro. Só que no meio de tanto hipócrita, tem uma pessoa que não conhece o nosso garoto. E o que ela faz? Pergunta para saber quem é esse tal Dimitri. Só que como todo homem corno, eles fazem a caveira do Prota. E ela fica sem entender. Mas nesse momento, o mordomo dos barcos anuncia a entrada do Brabo. Então esse cara entra e com um sorrisão no rosto, para mostrar que ele é um ser superior a esses vermes. Assim ele passa perante todos esses cornos que apenas estavam falando mal dele. E o que eles comentam? Ele mudou a aparência, tá mais alto, o que ele fez com o cabelo, um é baixo e corno. E a mulher que perguntou quem era Roman Dimitri, está vendo agora quem é ele. E o que ela faz? Ignora todo mundo e vai conversar com esse ser divino. E ela se apresenta e fala que é um prazer conhecer ele. Ela fica sem jeito, pensando que ele não vai reconhecer ela, pelo fato dela ser de família pequena. Mas o Prota surpreende ela, pois ele a conhece e também conhece sua família. E esse conhecimento vem pelo fato que ele teve que estudar sobre todas as famílias desse reino que poderiam estar nessa festa. Assim ele pediu para o Hans trazer a história de cada família. O Hans não entende porque ele estava lendo isso tudo, mas ele fala que como membro de uma família, ele tem que pelo menos ter o mínimo de cortesia, pois ele tem que ganhar favores dos outros. Estratégia, minha gente, estratégia. E os dois, eles ficam conversando bastante. E a cambada de corno vendo isso, eles ficam irritados e ficam surpresos, sem acreditar que o Roman está falando com a garota. Então eles vão até o Roman para puxar aquele saco dele. E como ele estudou, ele conhece todo mundo, pelo nome, é claro. E eles ficam conversando e a atmosfera muda, pois antes eles estavam tirando sarro do Roman e agora estão babando o ovo dele. Mas essa situação não dura por muito tempo, pois o mordomo chama o Lord Roman e fala que seu mestre tá chamando ele para os aposentos do fundo. E o Prota já olha para esse mordomo com aquela cara de desgosto. Mas é isso que ele estava querendo. E agora ele vai atrás de resposta. E lá fora tá os guardas de cada família. E o Chris tá mostrando cada um para o Kevin. E fala que esse é o lugar de todos os guardas. E manda o Kevin agitar o capacete. Mas tem outros guardas que estão vendo eles dois. E percebe que eles são a escolta do Roman Dimitri. E enquanto o Chris tá brigando com o Kevin para tirar esse capacete, chega dois guardas e começa a fazer piada deles dois. Mas não é piada dos dois em si, e sim do seu mestre. O Chris manda o Kevin ignorar eles, mas os dois cornos, eles ainda ficam provocando. E isso vai deixando o Kevin puto. Enquanto isso, vamos voltar lá para o Roman. Mas não o Roman de agora, mas sim o Roman de meses atrás. E o menino era um anão. E foi nessa festa que o nosso jovem, ele conheceu a Flora, o amor de sua vida. E foi amor à primeira vista, pois ele achou ela muito linda. E o pau na brecha do seu amigo chegou perto dele e perguntou para quem ele estava olhando. E nesse momento são dois Erroela conversando. Então ele pergunta para o Antônio se ele conhece aquela jovem loura conversando com aquela morena. E é claro que ele conhece. Ela é a jovem Flora, a flor de Lawrence. E o bicho ele já está apaixonado. Então, voltando para os dias atuais, ele entra na sala onde o Antônio está esperando por ele. E o Antônio já vai logo sendo bem amigável. E pela primeira vez o Cleitão vê esse maluco. O Antônio já vai logo puxando conversa, falando que ele mudou bastante, mas ele não tinha acreditado. Então depois
depois de toda uma frescura, ele manda o Prota sentar e contar tudo para ele. Então o Prota, olhando ao redor, vê bastante bebida no local e percebe que tinha mais gente nesse lugar. E logo se toca que como tinha gente nesse lugar e não tem mais, o Antônio quer contar alguma coisa para ele, algo que ele também quer esconder, que só os dois sabem. Então, já que esse é o caso, o Prota ele vai deixar ele um pouco confortável. Então o Prota fala que antigamente ele gastava bastante dinheiro, mas hoje em dia ele não gasta tanto assim e dá para ele mudar sem gastar muito. Então já vem aquela arte da atuação novamente e ele diz que é bom rever o amigo dele novamente. O Antônio fica aliviado e fala que estava preocupado pelo fato que na última vez eles pareciam meio estranhos. Aí o Prota pergunta: estranhos? O que é isso? Aí o Antônio ele já joga o plano dele em prática e conta que ele arrumou um casamento político, mas que ele foi pego com a prima do Antônio no quarto aos fundos da mansão. Assim ele vai direto ao assunto e já vai logo tentando manipular o Prota, falando que como ele aceitou o convite da festa, ele também aceitou a proposta que o Antônio fez. E se ele fizer isso, vai manter em segredo que ele ficou com sua prima. Assim ele fica com essa cara de merda e fala que quer discutir sobre o casamento entre as suas duas famílias. E o Prota já pensa logo: outro casamento e com a família desse bosta? E nesse momento, uma memória passa pela cabeça dele. A memória da última vez que ele esteve nesse lugar, onde ele foi convidado por esse merda. E foi nesse dia que ele apresentou sua prima e falou que ela iria beber com eles. Só que pelo que vemos aqui, ela tá um pouco envergonhada, pois eu tenho certeza que ela sabe o que esse cara quer fazer. Bostinha fala que ela tava andando sozinha, já que é a primeira vez dela nesse lugar. E ele fala que ela faz parte de sua família, mas pelo que vemos aqui, ela tá mais para uma serva, pois ele toda hora pede para ela servir ele. E nesse dia, esse Bostinha, ele disse que a sua família não se importava com os Lawrence, e mesmo eles dois se casando, eles ainda iriam continuar amigos. O Prota naquele tempo, ele era idiota e acreditou nessa besteira. E como ele tava com a guarda baixa, o Bostinha meteu a cachaça goela abaixo dele. E essa cachaça parece que estava batizada, pois no dia seguinte, quando o Prota abriu os olhos, ele estava na mesma cama que a suposta prima desse cara. E ele estava se perguntando o que aconteceu, por que essa mulher tá do lado dele. E foi um time perfeito. No momento que o Prota acordou, o Bostinha ele entrou no quarto e já começou a acusar o Prota de comedor de prima. E o Prota, sem acreditar ainda, fica se perguntando o que foi que ele fez e acha que isso é um erro, pois ele não se lembra de nada. E o Bostinha chamou ele para um quarto escuro para decidir o que ele iria fazer com a prima dele, falando que ele deixou ela impura e agora eles vão ter que se casar. E ele fala que não vai deixar isso passar e diz que vai deixar ele escolher isso sozinho. E para restaurar a relação entre eles dois, o Prota ele tinha que se casar com a prima dele. E com esse sorriso de bosta, ele fala que está com raiva e pergunta para o Prota o que ele vai fazer. E o menino não sabe de bosta nenhuma, ele é idiota. Mas agora quem tá no corpo desse garoto é o Cleitão, capotador de figurante, comedor de casada e arrancador de cabeças. E com toda essa descoberta, ele entende tudo. Os barcos, eles queriam acabar com a aliança entre os Lawrence. Por isso esse merda fez com que o Prota dormisse com a suposta prima dele. E se isso fosse a público, a reputação do Dimitri ia para a lama. Os caras já são criticados por serem de família comum. O Roman era um cagão e que não encarava ninguém. Ele não podia escolher outra pessoa, pois ele realmente amava a Flora. E ele não queria acabar com o casamento, pois se ele fizesse isso, ia difamar o nome da Flora. Então o maluco, ele foi pra terra dos pés juntos. Ele pensava que desse jeito, tudo acabaria de forma fácil. E tudo que o Prota pensa nesse momento é que o Roman Dimitri, ele era um homem fraco, que nunca alcançou nada na vida e que ele era patético. Então, depois de todo esse pensamento, o maluco aqui, ele vai falando besteira e diz que quer uma reunião entre as duas famílias, pois ele quer fazer a união dessas duas famílias, pois ele sabe que a família Dimitri é bastante importante nesse reino e a união com ela vai deixar sua família muito mais forte. Mas o sonho desse babaca, ele acaba, pois o Prota, ele não aceita essa merda. Mas o arrombado, ele diz que o Prota não tem escolha e se ele recusar, vai expor a família dele ao ridículo, falando que ele é um traidor, comedor de primo. E a reputação da família dele vai por água abaixo. Mas nesse momento, o Prota dá um tapão na mesa e manda ele medir. E o Prota já fala que sua família não tem motivo nenhum para fazer uma aliança com os barcos, principalmente por um motivo patético desse. Caralho, cuzão! Algumas horas se passam e lá fora tá todo mundo conversando e eles estão felizes da vida. Então novamente para aquela moça, o Roman aparece e ela pergunta por onde ele andou. Ele responde que teve que fazer uma coisinha. Então por esse motivo,
ele vai ter que ir embora um pouco mais cedo. A jovem moça acha que ele tá indo cedo demais, pois ela queria conversar um pouco mais com ele, mas ele pede desculpa para ela e para todos ao redor. Então ele se despede de todos. Mas nesse momento, ele escuta uma voz que ele reconhece muito bem, e quando ele vai na direção dessa voz, ele está tendo um amontoado de guardas. E esses guardas estão apenas olhando os guardas da família Barco baterem no Kevin. Então vamos descobrir o que aconteceu. Algumas horas atrás, os guardas dos barcos vieram encher o saco dos guardas do Dimitri. E mesmo o Chris mandando o Kevin ficar na dele, os arrombados e corno começaram a encher o saco ainda mais. Mas até então, eles estavam falando do capacete do Kevin e da sua vestimenta. Então não tinha muito problema. O Kevin só ignorava isso. E o Chris ainda tira sarro dos barcos, falando que esses cavaleiros apenas treinam a língua e não as suas espadas. E o cavaleiro dos barcos, ele diz que pode segurar uma espada muito bem e que treinou bastante para isso. Mas nesse momento, ele fala do Roman Dimitri e fala que ele é um idiota. E enquanto a provocação só tava neles, o Kevin tava de boa. Mas falou de seu mestre, o Kevin ele fica pistola e já manda esse bosta calar a boca e retirar tudo que ele disse sobre seu mestre. O cara fica irritado e começa a dar uns tapas no Kevin. O Chris, ele pensa em ajudar, mas como esses merdas são da família Barco, anfitrião dessa festa, e o Prota tá resolvendo alguns assuntos lá dentro, e ele não sabe o que é, então ele não pode se arriscar, pois isso pode causar algum conflito entre as famílias. O Kevin já pistola, chama esse maluco de bandido vestido de cavaleiro. O carinha fica irritado e vai novamente pra cima do Kevin. E no momento que ele vai dar aquele tapão no menino, alguém segura seu braço, e todos ficam surpresos ao ver quem é essa pessoa. E ela é o nosso brabo, que segurou o braço desse maluco. Só que rapidamente o maluco leva um tapão e ele fica sem entender bosta nenhuma, pois foi bastante rápido. Só que em vez dele ficar calado, ele continua xingando o Prota e leva outro tapa, e mais um, e em vez dele ficar calado, leva mais outro. E isso vai continuando até esse maluco ir pro chão. E o maluco não entende, mas quando ele olha pra cima, ele vê o nosso brabo. E o Prota já manda ele levantar a cabeça, se ele for homem mesmo. Então lá dentro tá o babaca do Antônio, e ele nem tá acreditando que aquela pessoa é realmente o Roman Dimitri, e fica se perguntando o que diabos foi que aconteceu. Pois antigamente, o Roman não falava desse jeito. Do momento que o Antônio ameaçou o Prota mandou ele fazer o que quiser. Ele tá pouco se preocupando com isso, já que todo mundo chama ele de idiota, então mais um nome não vai mudar bosta nenhuma. Pois diferente dele, o Antônio, ele tem que ter uma conduta apropriada, e ele já vai logo botando os pingos nos i. Falou que terminou o casamento por vontade própria, não porque esse merda ameaçou. E ele já joga na cara desse bosta. Fala que não iria ajudar a família Lawrence, mas agora, só de birra, ele vai aliviar a raiva dele, passando a cara desse bosta no asfalto. E o Prota tá fazendo isso porque ele fez a sua pesquisa, pois ele queria saber quem é Antônio Barco e sua família. Eles são famosos, mas o poder dele é só influência, pois a verdadeira casa poderosa nessa região, tanto em dinheiro e poder, é a casa dos Dimitri. Então o Prota pergunta o que o Antônio vai fazer. Ele pergunta para o Prota se ele deixar esse assunto pra lá, se ele não vai interferir na briga. O Prota diz que sim, vai deixar isso pra lá. Então o Antônio encerra esse assunto e nem tá acreditando que o Roman mudou bastante. Mudou não só de rosto, mas as ações dele são totalmente diferentes de antes. Tanto o seu olhar como o seu jeito de falar. E esse cara, ele emana bastante expressão. E o Antônio, ele fica se perguntando o que esse doido fez para mudar tanto. Mas nesse momento, o seu mordomo chega, mas o Antônio não quer nem saber, e manda não irritar ele agora. Só que ele fala que o Roman tá brigando com os guardas dele lá fora. E lá fora, antes que só tinha os guardas, agora tem uma porrada de gente. E eles estão vendo o quê? Estão vendo o Roman humilhar esse guardinha. E o guarda, ele tá pedindo perdão, falando que não vai fazer isso novamente. O Kevin tenta amenizar isso e fala para o seu mestre que ele já foi punido o suficiente. Até o Chris concorda com o Kevin, só que o Prota fala que ele decide quando parar. Então o Antônio aparece e pergunta o que tá acontecendo, e já vai logo discutindo com o Prota, e se esquecendo da conversa que eles tiveram lá atrás, e mandando ele pedir desculpa. Ao Prota pergunta por que ele deveria se desculpar, né? Pois esse bosta agrediu um de seus guardas. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E ele pergunta para o Antônio se acha que ele está errado. Só que o Antônio nesse momento apenas abaixa a cabeça, e já vem um sermão do Prota, falando que ele tinha avisado que se ele se intrometesse em alguns assuntos dele, o Prota iria passar a cara dele no asfalto. Então o Prota manda ele decidir o que ele realmente quer fazer nesse momento. E o Borra Calça, ele se lembra daquele quartinho e fala que o Prota ele tá certo, dizendo que ele teria dado a mesma punição. E já que o mestre dos barcos falou que o Prota tá certo, então ele vai dar a punição e manda esse maluco se preparar, pois a porrada vai vir. E depois dele aplicar a lição, todo mundo que estava ao seu redor
fala que o Roman Dmitri não é mais a mesma pessoa. Então ele chama seus guardas, pois nesse momento eles vão se retirar. Só que todos que estavam presentes observando, eles tiveram que aceitar o fato que o idiota dos Dmitri que eles conheciam não existe mais.